Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marciano Xavier, como vocês já conhecem, né? E nós trabalhamos a legislação, o direito processual penal, tá bom? Nossa aula de hoje é sobre inquérito policial, tá? E nós, o inquérito policial, você deve estar observando, né? Inquérito policial, aula 1. Por quê? Porque vai ter mais de uma aula sobre inquérito policial, com certeza, senhor. Com certeza. Por quê? Porque é um assunto extremamente, muitos detalhes, tá certo? Quase não cai em concurso, despenca em concurso de polícia, para tribunais, concurso para Ministério Público, Tribunal de Justiça, TRF, né? Todos os concursos, absolutamente todos os concursos, onde tenha a disciplina de processo penal, tem inquérito policial. Exatamente por ser um instrumento, primeiro instrumento utilizado pelo Estado nas duas fases da persecução penal. O inquérito policial, senhores, antes de nós falarmos da definição do inquérito policial, vamos só fazer o seguinte aqui, veja bem. Quando o sujeito pratica um fato, né? Quando o sujeito pratica um fato definido como crime, tá? Todo fato definido como crime, você sabe que no Brasil começa com um verbo. Sim, matar alguém, subtrair, né? Exigir, constranger, difamar. Todo crime começa com um verbo. Muito bem. Quando o sujeito pratica um verbo previsto em lei, lembra que não há crime anterior, sem lei anterior que o defina? Não há crime sem lei anterior que o defina? Muito bem. O sujeito praticou um crime, nasce para o Estado o poder, dever de processar o sujeito. Para isso, o Estado observará, né, um caminho denominado de persecução penal. Né? O Estado vai observar essas duas fases, no qual, né, chama-se persecução penal ou persecução criminal. O que é isso? São as duas fases utilizadas pelo Estado para processar alguém. A primeira fase é exatamente a fase do inquérito policial. A primeira fase é esta fase do nosso estudo. A segunda fase é a fase da ação penal. É a fase onde o sujeito, né, que era apenas investigado ou indiciado, passa para a condição, para a qualidade de réu. É a fase onde se assegura ao acusado o contraditório e ampla defesa. Esta primeira fase, denominada inquérito policial, é objeto de nosso estudo, tá bom? O inquérito policial, então, a primeira fase da persecução penal, tá bom? Vamos lá, então. Sobre o inquérito policial, a começar pelo conceito ou definição de inquérito policial. Olha aqui, ó. Procedimento, trata-se de procedimento administrativo de caráter informativo, realizado pela Polícia Judiciária, a fim de apurar uma infração penal e sua autoria, de forma a subsidiar o titular da ação no oferecimento da denúncia ou queixa, o titular da ação penal no oferecimento da denúncia ou queixa. Vamos nos ater aqui nesse conceito ou definição do inquérito policial que cai em concurso. Se você pegar, por exemplo, edital de concurso de Polícia Federal, né? Lá vai constar o item do inquérito policial, o conceito. Senhores, conceito de inquérito policial. Vamos lá. Procedimento administrativo. Opa! Se cair na prova para você, trata-se de procedimento judicial falso, é um procedimento administrativo. Por quê, professor? Porque é conduzido por órgão do Poder Executivo, que é a Polícia Judiciária, falaremos daqui a pouco, que é conduzido e é administrado, ou tem como presidente a autoridade policial. O inquérito policial tem caráter informativo, cuidado, caráter informativo, por quê, professor? Porque leva informações a alguém, reúne informações e leva essas informações ou ao Ministério Público, no caso de ação penal pública, ou ao particular, no caso de ação penal privada. De qualquer forma, este procedimento reúne informações sobre
a materialidade de um crime e sua autoria. Claro, porque imagina o seguinte, senhores, o seguinte exemplo. Imagina que uma pessoa, tá? Chega na sua casa, vê a casa arrombada, houve um furto ali mediante arrombamento. Ela procura a delegacia de polícia, registra um boletim de ocorrência. De posse desse boletim de ocorrência, o delegado iniciará as investigações para colher informações sobre se realmente houve um delito e se houve um delito, quem foi o suposto autor. Ora, então o caráter dele é informativo. Ah, professor, então, por isso que o inquérito policial não tem contraditório, porque não há acusação ainda, né, professor? Isso. Quem realiza? Realizado pela Polícia Judiciária. Realizado pela Polícia Judiciária. Aqui muita atenção, pessoal. A Polícia Judiciária no Brasil, ela se divide de acordo com a sua área de atuação, tá certo? Em Polícia Judiciária da União. Polícia Judiciária da União é a Polícia Federal. É a Polícia Federal. Muito bem, a PF. Qual é a atribuição desta Polícia Judiciária? Auxiliar o Poder Judiciário da União, auxiliar o Poder Judiciário Federal, auxiliar a Justiça Federal. A Polícia Federal também investiga os crimes federais. Mas quais são os crimes federais? São aqueles definidos no artigo 109 da Constituição Federal. Quais os crimes federais? São aqueles que a União, direta ou indiretamente, da administração direta ou da administração direta, é lesada. Ou seja, o bem lesado pertence à União. Por exemplo, imagina que você que está me assistindo, você é um servidor público federal, você é do IBAMA. Você tem um notebook que você usa, que é do IBAMA. Eu, Marciano, furto esse notebook lá na sua casa. Você, né? Só que este bem é do IBAMA. Pronto, estou ofendendo a União. Quem vai me investigar? Polícia Civil ou Polícia Federal? Polícia Federal, tá certo? Leva em consideração o bem lesado, se pertence à União. Agora, só cuidado, hein, pessoal? Não cai na pegadinha da Sociedade de Economia Mista. Por exemplo, um furto na Caixa Econômica Federal, quem investiga? Polícia Federal. Por quê? Porque é empresa pública, está lá no 109. Um furto no Banco do Brasil não é a Polícia Federal que investiga. Por quê? Porque a Sociedade de Economia Mista, né, não está no rol, na relação daquelas entidades em que a Constituição Federal encarregou a Polícia Federal, atribui à Polícia Federal a investigação, tá certo? Temos também a Polícia dos Estados, Polícia Judiciária dos Estados ou do Distrito Federal. Esta Polícia Judiciária dos Estados ou do Distrito Federal é a Polícia Civil. Chamamos de PJC, né? Polícia Judiciária Civil. Vocês que vão fazer concurso aí para a Polícia Civil, o pessoal aí está abrindo o concurso já aí do Estado de Mato Grosso, né? Para a Polícia Judiciária Civil. Opa! Cada estado tem a sua Polícia Judiciária Civil. A Polícia Civil. Distrito Federal também, né, professor? Isso. Qual é a atribuição, melhor, quais são as atribuições da Polícia Judiciária Civil? Ora, investigar aqueles crimes que não interessam ou não afetam, melhor dizendo, interesse da União, suas autarquias, empresas públicas, tá certo? Se não afeta a União, por exemplo, eu entrei na sua casa, agora não peguei o notebook que você usava, que é do IBAMA. Eu furtei um celular particular seu, mas você é servidor público federal. Eu pratiquei um crime que a Polícia Federal vai investigar ou a Polícia Civil? A Polícia Civil. Nós temos também, senhores, a Polícia Judiciária Militar, chamada de PJM, Polícia Judiciária Militar. Seja ela da União, né? Seja ela da União, que Exército Brasileiro, Marinha Brasileira, Aeronáutica Brasileira. Ou
da própria ou dos estados, a Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro Militar. Por exemplo, senhores, você que está me assistindo, você é um tenente, o Marciano é um soldado, tá certo? Você fala para o Marciano, vai fazer tal coisa. Eu não vou, tenente, quero ver quem vai fazer eu ir. Eu estou praticando um crime militar. Quem vai me investigar? A própria instituição militar que eu estiver vinculado. Se eu for do Exército, a própria Polícia Judiciária do Exército. Assim por diante, Marinha Brasileira e tal. Ah, não, eu sou um soldado da PM. A própria Polícia Militar vai instaurar um inquérito policial militar e PM e eu serei investigado pela Polícia Judiciária Militar, tá certo? Isto é a Polícia Judiciária. Então, o que é o inquérito policial? Tá? É um procedimento administrativo, é um conjunto de diligências realizado pela Polícia Judiciária, tá certo? É um conjunto de diligência, é um procedimento administrativo, meramente informativo, realizado pela Polícia Judiciária. Procedimento administrativo de caráter informativo. Eu falo mais um pouco do informativo quando eu falar da natureza jurídica, realizado pelo Poder Judiciário. Falso! Realizado pela Polícia Judiciária. Cuidado, hein? Realizado pelo Poder Judiciário? Claro que não. Realizado este inquérito, este procedimento administrativo, é realizado pela Polícia Judiciária. Para quê? Para condenar alguém? Não, para apurar uma infração penal. O que você está enxergando aqui? A finalidade do inquérito policial. A finalidade do inquérito policial nada mais é do que apurar uma infração penal. Você sabe que o verbo apurar significa recolher, investigar, levantar. Ora, se o sujeito chegou lá na sua delegacia e você escrivão, você delegado, e o sujeito fala, a minha casa foi arrombada, estou aqui para registrar um BO, você vai apurar se realmente ocorreu uma infração penal. Será que ele não está mentindo? Será que não foi ele que arrombou para tirar as coisas dali, sei lá, para qualquer fim? Né? Será que houve crime? Você está dizendo a existência da infração penal, materialidade. Ah, sim, houve crime, sim. Quem é o seu autor? Ou o suposto autor? Isto é a função do inquérito policial. Apurar a infração penal, apurar a existência ou não da infração penal e sua autoria. Eu vou te dar um outro exemplo quando se fala em existência da infração penal. Imagina que o sujeito foi encontrado morto e perto dele uma arma, tá certo? E há uma suspeita de que determinada pessoa matou, né, a vítima. Muito bem. Por quê? Porque viu aquela pessoa rondando ali na casa e tal. E instaura o inquérito policial. Pode esse inquérito policial concluir que, de fato, aquele sujeito suicidou-se, aí não terá crime, ou se concluiu que suicidou, não tem materialidade, não tem infração penal. Ah, não, concluiu que realmente o óbito foi gerado por disparo por parte de alguém. Opa! Achou a autoria, tá certo? Ou então não acha a autoria. De qualquer forma, a finalidade do inquérito é apurar uma infração penal. Cuidado, que eles colocam na prova para você que a finalidade do inquérito policial é subsidiar, é ajudar o juiz na sentença, na formação da sua opinião, da sua convicção na sentença. Negativo. Negativo. Artigo 155 do Código de Processo Penal diz que o juiz formará, o juiz na sentença utilizará da livre convicção, tá certo? Não podendo valer-se de prova produzida exclusivamente na fase do inquérito policial, exceto as cautelares, as não repetíveis e as antecipadas. Opa, então não posso dizer que é finalidade do inquérito policial subsidiar, né, o juiz, auxiliar o juiz na sentença. Claro que sim, professor. Não posso mesmo dizer você está certo. Por quê?
Porque após o inquérito policial, vem a ação penal. Vem o processo. O que for levantado no processo, mediante o contraditório e ampla defesa, segundo o artigo 155, é que será utilizado na sentença. Então, não posso dizer que o inquérito policial serve para subsidiar, para fundamentar uma sentença. Não. O inquérito policial serve para levantar a infração penal e a sua autoria para que o Ministério Público possa ingressar em juízo com um instrumento chamado denúncia. O sujeito será denunciado com base no inquérito policial e aí instaura-se o processo com recebimento da denúncia e aí chega até a sentença condenatória ou absolutória. Muito bem, tá? Aqui, então, nós vimos o conceito de inquérito policial, tá bom? Finalidade do inquérito policial. Já falamos, mas só para reforçar. Qual é a finalidade do inquérito policial? Olha aqui, ó, tá? Colher informações quanto à materialidade e autoria de uma infração penal. Colher informações quanto à materialidade e autoria de uma infração penal. Para quê? Para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Quem é o titular da ação penal? Ministério Público para as ações penais públicas, para a ação penal pública, e o próprio querelante para a ação penal privada. Por exemplo, num roubo, quem é o titular da ação penal? Quem vai oferecer denúncia? Ministério Público. Num crime de calúnia, difamação e injúria, quem vai oferecer a acusação? Queixa-crime, o próprio particular. Tá certo? Muito bem. Tá? Este inquérito policial, que tem essa missão, que tem essa finalidade de colher informações, eu resumo ele para você da seguinte forma. É como se você fosse para uma prova, assim, ó, coloca isso na cabeça. O inquérito policial, o que é? O que é? Quem faz? Para que serve? O que é? Quem faz e para que serve? Trabalha aqui, ó. É só vir aqui, ó. O que é o inquérito policial? É um procedimento administrativo meramente informativo, não é acusatório. Ou então pode-se dizer também, é o conjunto de diligência, porque tudo que realiza no inquérito policial é denominado de diligência, tá, pessoal? Sim, porque olha só, abriu o inquérito policial, o delegado fala para você, escrivão, ó, vamos ouvir uma testemunha. A oitiva da testemunha é uma diligência. Ó, vamos fazer uma busca e apreensão. Nós temos que pedir para o juiz autorizar essa busca e apreensão. Vamos pegar o mandado de busca e vamos na casa do investigado. É uma diligência. E aí vai somando tudo isso. O conjunto disso aqui é o inquérito policial. O que é? É um conjunto de diligência. É um procedimento administrativo. Feito por quem? Quem faz? O Poder Judiciário. Falso. Quem faz? Polícia Judiciária. Seja ela da União, dos Estados, da União Polícia Federal, dos Estados, Polícia Civil ou Justiça Militar, digo, Polícia Judiciária Militar. Seja ela das 3 forças federais ou até mesmo do Corpo de Bombeiro ou da PM. Muito bem. Para os crimes militares, evidentemente. Para que serve? Para subsidiar uma condenação. Falso. Para subsidiar, para auxiliar o Ministério Público, para munir o Ministério Público de informações quanto à existência de uma infração penal e sua autoria. Para que serve? Para a formação da opinião do delito no Ministério Público, para o promotor ou o querelante. Daí, este é o conceito de inquérito policial. Procedimento administrativo realizado pela Polícia Judiciária a fim de apurar uma infração penal e sua autoria. Tranquilo? Tá? Prosseguindo. Olha aqui
a finalidade do inquérito policial lá na parte final do artigo 4º. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. E terá por fim apurar a existência de uma infração penal e quem foi o seu autor, o seu suposto autor. Tá bom? Tá? Natureza jurídica do inquérito policial. Natureza jurídica do inquérito policial. Do que se trata esse procedimento? Ele é administrativo ou ele é judicial? Senhores, a natureza jurídica do inquérito policial é administrativa. Cuidado, natureza jurídica administrativa. Examinador sacana chega para você e fala assim, ó, sobre o inquérito policial indique a alternativa correta. Muito bem. Letra A. Por ser o inquérito policial, vírgula, realizado pela polícia judiciária, vírgula, trata-se de procedimento judicial. O cara olha e fala, tudo a ver, polícia judiciária com procedimento judicial. Falso. Falso. Realmente, o nome da polícia judiciária, o nome da polícia é judiciária. Mas não é porque é judiciária a polícia que o instrumento utilizado por ela será judicial. A judiciária recebeu o nome de judiciária, historicamente, porque é o órgão auxiliar do Poder Judiciário. Porque é o órgão que vai cumprir os mandados de busca e apreensão. É o órgão que, quando o juiz decreta a prisão temporária, quem vai executar a prisão é o auxiliar dele, Polícia Judiciária. Este nome judiciária é porque é auxiliar do Poder Judiciário. Não é porque é vínculo pertencente ao Poder Judiciário, não pertence ao Poder Judiciário, pertence ao Poder Executivo. Tá certo? E não é porque é Polícia Judiciária que a natureza jurídica do inquérito policial será judicial. Judicial, professor, é o procedimento segundo, ou seja, o processo é judicial. Aqui, o inquérito policial é procedimento administrativo. Procedimento administrativo. Então vamos lá, ó. Trata-se de procedimento ADM, administrativo, porque é conduzido por uma autoridade administrativa, digo, delegado de polícia, porque esta decorre da natureza jurídica dele, que é meramente, ou seja, de caráter informativo. Olha de novo aqui o nome, ó. De caráter acusatório, falso, informativo. Por quê, professor? Porque leva informações sobre a materialidade e autoria de um delito. Porque se alguém procurou a sua delegacia para registrar um BO, porque achou a casa arrombada, você já acha que só com aquele BO, sem inquérito policial, já é possível ter processo? O Ministério Público vai denunciar quem? Quem é o autor? Se você chega lá e fala, encontrei minha casa arrombada, os pertences desapareceram. Eu suspeito do Marciano, porque ele saiu da cadeia semana passada. E como não estava tendo furto no bairro, pode ser que seja ele, já que ele saiu do presídio na semana passada. Suspeita do Marciano. Já pode instaurar um processo contra o Marciano sem o mínimo, o mínimo de informação? Não. Está aí o caráter dele, informativo, reunir informações. Muito bem. Por isso que é da natureza jurídica do inquérito policial que esse procedimento administrativo seja sem contraditório. Sem contraditório. Isso mesmo. Não tem contraditório, sem ampla defesa. Não tem ampla defesa. Não tem contraditório e não tem ampla defesa. Claro, professor. Não precisa nem você explicar. Porque se ele é meramente informativo, significa dizer que não tem acusação. Se não tem acusação, vai se defender do quê? Porque contraditório é o direito de rebater uma acusação. Mas não tem acusação, professor. De informações não se defende. Tá certo? De informações não se defende. E a ampla defesa? A ampla defesa
é o direito que a pessoa tem de valer-se de todos os meios de prova para rebater uma acusação. Que acusação? Se no inquérito policial não tem acusação. Mas, professor, e com essa nova regra aí, que alterou lá um dos incisos do artigo 7º do Estatuto da OAB, não trouxe o contraditório para o inquérito policial? Não. Tanto é verdade que o dispositivo que determinava, que dava ao advogado, ao defensor, o direito de requisitar diligência foi vetado, tá certo? Pelo executivo, pela presidente da República. Portanto, o inquérito policial continua sem e ampla defesa. Significa que você é delegado, eu sou advogado. Eu chego para você e falo, delegado, eu vou fazer um pedido aqui para o senhor ouvir 5 testemunhas, tá bom? Tá bom, pode fazer o pedido, você vai dizer. Você pode, no seu pedido, indeferir o requerimento apresentado pelo causídico do investigado Mané da Silva. Tá aí. Opa, mas este indeferimento vai causar nulidade do inquérito policial? Não. Por quê? Porque não tem contraditório e ampla defesa. Inquérito policial é sem contraditório e ampla defesa. Mas, professor, como que ficam as provas levantadas durante o inquérito policial, professor? Você está dizendo o seguinte, que o sujeito, então, vem uma testemunha no inquérito policial e pode, inclusive, mentir a testemunha com interesse em prejudicar o investigado, inventou um monte de coisa dele, e você, advogado, sabe que a testemunha está mentindo, não tem o direito de contraditar aqui? Não tem. Nesta fase, não. Quando instaurar o processo, você terá a fase da sua resposta à acusação, você terá a fase da defesa inicial ou defesa prévia, chame como você quiser, lá do artigo 396 e 396A do CPP, em que você vai arrolar a testemunha para rebater isso aqui. Ou você vai, inclusive, arrolar o próprio que mentiu, para você desmascarar aqui, para você fazer pergunta aqui e exercício do contraditório. Por isso que já caiu na prova. Perguntando... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá.